E eu tenho que ressaltar que absolutamente todos os deputados que nos ajudaram na pauta contra a ditadura do STF foram magnificamente reeleitos. Chris Smith foi reeleito com a maior votação histórica, Maria Salazar foi reeleita com a maior votação dela da história, o Jim Jordan foi reeleito com ampla margem, o Darrell Issa foi reeleito, e vários outros, tá? No Senado, o nosso amigo senador Rick Scott, como eu falei agora há pouco, foi reeleito com uma vantagem absurda na Flórida. Então, segurem os cintos, porque a pressão no Congresso vai continuar. E um ponto interessante sobre isso é que a tendência, como nós vimos aqui, é que o Trump assuma o mandato no ano que vem, tendo a maioria nas duas casas. Né? Então, se a gente voltar para 2020, quando o Trump foi derrotado pelo Biden, nós conseguimos fazer uma análise impressionante, algo que parece mais uma intervenção divina, né, do que qualquer outra coisa. E isso é legal, porque eu acho assim, que se você era ateu, depois de você ver o que aconteceu com Donald Trump, eu não sei como é que se explica esse troço, né? A história agora, em retrospecto, a história do tiro na orelha, a outra tentativa de assassinato que foi interrompida, toda a intervenção de Deus mesmo. E eu digo que até o fato do Trump não ter sido eleito em 2020, ter tido aquela eleição roubada dele, eu sei que foi horrível num certo sentido, mas se ele tivesse ganho as eleições em 2020, ele não poderia ser presidente agora em 2024. Então seria melhor para os democratas se o Trump tivesse sido eleito em 2020. Porque se ele tivesse vencido as eleições de 2020, ele ia ter que enfrentar um Senado e uma Câmara dos Representantes democrata, o que ia inviabilizar praticamente todas as pautas do Trump. Agora, ele tem números bons o suficiente no Senado para indicar praticamente quem ele quiser para a Suprema Corte e para os demais cargos. E isso é relevante porque tem duas indicações para a Suprema Corte batendo na porta. Né? O Clarence Thomas e o Samuel Alito, cara, que são os dois melhores ministros da Suprema Corte, estão com mais de 70 anos de idade. No caso da aposentadoria desses dois ministros, que diga-se de passagem são realmente assim, muito bons, o Trump pode indicar os dois substitutos, que manteria os 5 dos 9 ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos indicados por ele. Aliás, transformaria os 5 indicados por ele, manteria os 5 indicados por presidentes republicanos e ele teria sido o indicador dos 5. Além disso, né, durante o governo Biden, os democratas também começaram um movimento para que a ministra Sonia Sotomayor se aposentasse porque ela está tendo problemas de saúde. Isso não aconteceu, ela deve continuar lá, mas se acontecer alguma coisa com ela, falecer durante o governo do Trump, já aconteceu isso com a morte da Ruth Bader Ginsburg, né, que era mais... A Sotomayor é a outra, mais militante de esquerda da Suprema Corte americana. O Trump ia ter mais uma indicação da Suprema Corte, mas, diferentemente do caso do Clarence Thomas e do Samuel Alito, ele ia estar substituindo uma ministra de esquerda e ele, portanto, faria a maioria conservadora na Suprema Corte para... hoje, depende do seu ponto de vista, 6-3 ou 5-3, ou 5-3 e um independente. O Chief Justice é um cara meio em cima do muro, mas você teria umas 6-2 ou 7-2, perdão, então seria bom, né? E se você pensar, nada disso ia ser possível se o Trump tivesse sido eleito em 2020, sem contar que ele ia ter o Mike Pence, né, como vice, que é um republicano do establishment, demonstrou um republicano do establishment, apesar de evangélico e tal, até simpatia por ele. O partido do Trump inteiro era menos favorável. Né? Se o Trump tivesse ganho em 2020, o movimento do Make America Great Again não ia ter tomado a proporção que ganhou hoje, com o apoio das figuras como Elon Musk, como Robert Kennedy Jr., como a Tulsi Gabbard. Então, fica aí a lição para a gente, né, de que o mal e o que é errado nunca vale a pena no final das contas. Os democratas fizeram de tudo para tirar Trump em 2020, mas tudo que eles conseguiram fazer foi que o movimento ficasse mais forte e que o movimento ficasse maior. O movimento que o Trump representa ficasse maior.
E eu acho que isso é uma lição também para o Brasil, porque eu acho que o movimento patriota brasileiro está crescendo, está se tornando maior. Depois do Fazueli, né? O movimento está se tornando maior, depois da perseguição dos patriotas. Eu sempre falei isso. Vocês acham que vocês vão matar um movimento patriota assim? Olha a esperança, né? Depois que o Xandão fez aquela condução tirânica e deu o poder ao Lula e prendeu 2.000 pessoas, abriu inquérito, censurou as redes sociais. O que adiantou? Bolsonaro, vocês respondam no chat aqui, vocês acham algum de vocês desistiu? Ou vocês vão votar no Bolsonaro? Tinha um meme, né, que era bacana, que estava rolando na internet, a pessoa votando no Trump em 2016, a pessoa com uma bandeirinha. Aí votando no Trump em 2020, a pessoa aí botando no Trump em 2024, aí botava aquela cara do William Wallace, né, no Coração Valente, ou do Patriota também, do Mel Gibson. Muito mais empenho. Muito mais empenho. Então, os caras falharam miseravelmente. E por que eles estão desesperados? Né? Olha o que o Trump pretende fazer no seu primeiro dia de mandato. Bota o vídeo aí pra gente, Bruno. The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much. Glória a Deus. Toda glória a Deus. Trump está prometendo que logo no primeiro dia vai revogar todas as políticas do governo Biden de afirmação de gênero, vai assinar uma ordem executiva, que é como se fosse um decreto, que vai fazer com que todas as agências do governo federal interrompam os programas que promovam conceito de transição de sexo e gênero em qualquer idade. Vai pedir ao Congresso para impedir o financiamento público para esse tipo de procedimento. E também que o Congresso passe uma lei proibindo a mutilação sexual infantil em todos os estados. Também diz que vai apoiar a criação de uma fundação que vai ajudar as vítimas dessa mutilação infantil. Essa desgraça menguelista que a gente vive aqui. E vai ajudar a processar os médicos que fizeram procedimentos em menores de idade. Isso cria uma puta insegurança jurídica para esses monstros de scrubs, de jaleco. Também disse que vai botar o Departamento de Justiça para investigar as grandes empresas farmacêuticas e os hospitais para descobrir se eles encobriram ou não os efeitos de longo prazo das transições de sexo para obterem lucro, bem como vai pedir ao Congresso que aprove uma lei dizendo que os únicos gêneros reconhecidos pelo governo dos Estados Unidos são homem e mulher. Ele vai acabar com o que ele disse sobre a minha liderança, essa loucura vai acabar. E é efetivamente uma loucura. Pessoas nessa situação estão loucas, elas precisam de ajuda. O que é a loucura? A loucura é a desconexão entre a realidade e a sua percepção. Essa é a definição de loucura. Então, se eu começo a me enxergar como Napoleão Bonaparte, eu não sou Napoleão Bonaparte e eu sou louco.
Se eu começo a achar que eu sou um porquinho da Índia, eu acho que eu não sou um porquinho da Índia, então eu estou louco. Da mesma forma, se eu sou um homem e acho que sou uma mulher, eu estou louco. O que não significa, nesse ponto eu sou muito mais liberal do que a maioria, isso não tem nada a ver nem com o fenômeno dos travestis ou coisa do tipo, desde que eles entendam que não são mulheres. São pessoas que sexualmente se excitam dessa forma. Ok? Não é cada um com o seu cup of tea, né? Agora, você se identificar como algo que você não é, você promover isso para criança e gerar mutilações definitivas, é muita maldade. É demoníaco, é diabólico. No próximo curso que eu vou lançar, eu vou mostrar como várias tradições pagãs que são combatidas na Bíblia. Eu fiz uma palestra sobre isso em Framingham, 2 anos atrás, como várias dessas figuras, dos sacerdotes dessas religiões, adotavam justamente essa figura de transição e passavam pela castração para a pessoa ficar num gênero fluido. Estou falando de 3.000 anos atrás, Velho Testamento da Bíblia. Mais. Então, em 2020, tudo isso que o Trump está prometendo não ia ser possível. Então é ação divina. Isso é Deus mandando alguém para salvar os inocentes. Eu creio nisso. Se você crê nisso, diga no chat, eu creio. Eu creio na intervenção de Deus no mundo. E ele faz isso, ele faz isso mesmo com a vontade dos maus. A gente está no estudo bíblico racional finalizando, né? Faltam 3 episódios no domingo. E a gente está contando a história de José. E a história de José é sobre como o mal, como Deus usa o mal para fazer o bem. E o mal, inclusive, para transformar o mal em bom. Essa é a moral do que a gente está vivendo, né? A gente vê as histórias dos irmãos de José, a redenção, né, de Judá, por exemplo. Não percam, o estudo bíblico racional está falando exatamente sobre isso. A gente está no final da história de José, terminando o Gênesis, todos os domingos, às 10 horas da noite. E Deus usa o faraó, Deus usa quem tiver que usar. Aqui usou a maldade do Partido Democrata, do Joe Biden, da Kamala Harris, do George Soros, os cagões do Partido Republicano, que não apoiaram o Trump e permitiram aquele abuso, aquele absurdo em 2020. Deus age. Amém a todos que estão dizendo eu creio aqui no chat. Amém, amém, Everton. Amém, Isabel, Leonardo, Ana Aparecida, André, Lurdinha, Silvia. Amém, amém para vocês. Eu também creio. Eu também creio. E peço a Deus que Ele me use também. E peço a Deus que toque o coração dessas pessoas todas. Que toque o coração dessas pessoas, eu acredito em redenção. Isso vale até para a grande mídia. Para a velha mídia. Dica para o futuro, João. Nunca mais usar o termo grande mídia, porque nós somos maiores que eles hoje. Substituir no teleprompter por velha mídia. Esse brilhante roteiro aqui do Paulo Figueiredo Show foi escrito pelo João Gabriel, que vocês conheceram lá nas últimas transmissões. Então, dica para o futuro. Velha mídia, nada de grande mídia. Olá a todos. Quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento
torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e, com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.